Baseada na crença da existência de um espírito que não necessita do corpo para existir e retorna à Terra em suas sucessivas encarnações, a sua principal corrente é o kardecismo, formulado em 1857 no Livro dos Espíritos pelo professor Allan Kardec, pseudônimo de Denisard de Leon Hipotelli Rivali. O espiritismo considera o homem o único responsável por sua felicidade, pois prega o amor ao próximo como meio de chegar à maturidade espiritual. Afirma que as reencarnações permitem a evolução gradativa do espírito para se redimir de erros passados e que todas as faltas podem ser reparadas, como o corpo é apenas um instrumento para a volta à Terra. Quando atinge a perfeição, o espírito não precisa mais reencarnar. Os espíritos interferem na vida terrena por meio dos médiuns, pessoas a quem recorrem para contar aos vivos como estão, fazer revelações e dar conselhos. A comunicação acontece pela psicografia, onde o médium escreve como se fosse o próprio espírito, ou pela incorporação. Os espíritos superiores promovem o bem e os inferiores dão más orientações. Os praticantes do espiritismo reúnem-se em centros que não possuem altares nem rituais. O espiritismo formou-se lentamente através do tempo. Allan Kardec, com seus seguidores dos espíritos superiores, teve apenas o trabalho de organizar esse conhecimento de espaço, dando-lhes uma terminologia própria. O druidismo, religião dos celtas da antiguidade, tão bem divulgada por Leon Denis em suas diversas obras, já acenava para a grandiosidade das ideias espíritas. Sócrates e Platão, considerados os precursores do cristianismo e do espiritismo, divulgaram amplamente as noções da imortalidade da alma e de mais, reencarnação, princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. O espiritismo não é uma religião organizada, em que há sacramentos, rituais, hierarquia de santos, etc. Em sua codificação, Allan Kardec deixou claro que ele seria mais bem definido como uma filosofia científica de consequências morais. Ao mesmo tempo, abrangeria todos os campos de conhecimento, emprestando-lhes a sua contribuição moral e espiritual. O futuro da humanidade repousará em torno de um eixo comum, ou seja, é verdade explicada pelo espiritismo. É por esta razão que não devemos nos preocupar com os atos da vida de Cristo ou mesmo com suas profecias, mas unicamente pautarmos a nossa vida segundo os ensinamentos morais por ele proferidos. O primeiro Congresso Espírita Brasileiro foi criado em 6 de 9 de 1981 no Rio de Janeiro. Os fenômenos espíritas sempre existiram, mas o espiritismo, quando o Livro dos Espíritos foi publicado por Allan Kardec, pseudônimo. O espiritismo não tem rituais nem sacramentos, ou seja, não tem batismo, primeira comunhão, crisma, casamento, nada disso. A ética do espiritismo é a ética contemporânea, não existe a noção do pecado, tudo pode ser feito, o que conta é a intenção. O que é o Espiritismo? Espiritismo é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da existência terrena e qual a razão da dor e do sofrimento. Qual a sua abrangência, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano.
racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, que é a habitação dos espíritos encarnados, nós os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desencarnados. Me ama ainda? Sim. Faz tempo que ela morreu? 2 anos. Se eu ainda sinto saudade da mamãe, é porque ela ainda existe, em algum lugar. É um livro escrito no século XIX, cheio de vozes e letras dos espíritos. Milhões de pessoas já leram esse livro em busca de respostas. Como é esse lugar para onde a senhora vai? À procura de paz. Você já parou para pensar quando tudo isso pode ter começado? Seja bem-vindo, meu amigo. Quero justiça. Já acabei com ela. Agora eu quero ele. Você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Alguns livros podem mudar uma vida. Outros, o que vem depois dela. Fica bem, doutor. Você pode ser muito útil aqui para nós. Inspirado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. O Filme dos Espíritos. 7 de outubro nos cinemas.